Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. Os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a água. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Como é grande esse nosso Deus. Então, para começarmos, darmos início ao nosso culto de louvor e adoração, vamos dizer que o nosso Deus é grande e é soberano.
E Deus havia cumprido tudo que prometera a eles, com relação à entrada na terra. Mas Israel recusou-se a ser o povo escolhido por Deus, negou-se a ser uma nação singular e diferente e deixou de fazer a sua vontade. Israel sofre por sua desobediência. Deus, como Israel, ajudar, por causa da sua persistência, a sua idolatria, injustiça e falta de aliança. E como o povo de Israel pecou, nós também pecamos, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração. Então nós vamos cantar o lamento de Israel. Me
nós o que desagrada, assim como o povo de Israel pecou, né? Nós também somos pecadores, mas o Senhor sonda o nosso coração e Ele vê em nós o que é de melhor. E nós venhamos assim fazer a vontade do nosso Deus. mas mesmo assim Ele nos ama, né? É hora de deixar voltar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nosso vida oferta pela honra.
Pedindo, por favor, essa breve oração e agradecendo ao nosso Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos diante de Ti, sabendo que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Pai, muito obrigada por cada dízimo, cada oferta colocada aqui diante do Teu altar, Senhor.
é para a obra, o crescimento do teu reino, para que teu reino avance, para que a glória seja dada somente a ti. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui presente, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós passamos por problemas, por dificuldades, mas nós sabemos que tem um Deus que cuida de nós temos um Pai que está ali presente em nossas vidas, e que na hora que nós precisarmos, Ele está ali, é só chamar. Outros me conhecem só
chamar, e Ele está presente em nossas vidas, né? Ele fala, Ele não quer formalidade, Ele quer intimidade. E nós venhamos ter essa intimidade com Cristo, que Ele vem realmente fazer morada nos nossos corações, e que nós possamos deixar Ele trabalhar nas nossas vidas conforme a vontade dEle, né? Nós venhamos a obedecer e a entender para que realmente nós viemos fazer aqui. Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Que é pregar o Evangelho a todas as criaturas, né? Na hora que tivermos oportunidades, não devemos deixar ela passar. Então, vamos orar ao Senhor, baixa as cabeças, que vai ser presente para Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós somos gratos ao Deus de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, estarmos entoando louvor, Senhor, estarmos aqui, Deus, fazendo a tua vontade, podendo te buscar, Senhor, poder aprender um pouco mais de ti, Senhor. Como é bom, Senhor, poder contemplar a tua obra, Senhor, poder estar aqui, Senhor, te rendendo graças a Deus. Pai, recebe, Senhor, tudo que foi feito aqui, Senhor, e tu sabes que nós fizemos com o coração aberto, com o coração cheio de alegria, Senhor, e tudo aquilo nós fizemos para te agradar, Senhor, não por nós, que nós não merecemos nada, mas para ti, Senhor, que tu, Senhor, é o único que é digno de honra e de toda a glória, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Recebe, Deus, a palavra que vai ser lida, que ela venha fazer morada nos nossos corações, Senhor. O Senhor venha usar o nosso pregador, Senhor. Que o Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações. É que eu venho te pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos usar a nossa Bíblia de Juízes, capítulo 4. Juízes é o Antigo Testamento, está bem no iníciozinho da Bíblia, bem no iníciozinho assim. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Josué, aí Juízes. Conforme você pode ver, sabe o que vai ser. Se põe de pé, para que possamos ler a palavra de Deus. Juízes, capítulo 4. A partir do versículo 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Deus. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Cícero, que morava em Ramosés de Ragoel. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimiam duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você estava empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Amém? Bom, como eu disse, né? Antes da gente abrir a Bíblia, o homem é facilmente influenciado. Influenciado por várias coisas. Pelo medo, pela opinião, pelas suas questões, por qualquer coisa que possa acontecer na vida dele, ele é facilmente influenciado. Assim como eu fui influenciado a deixar a minha Bíblia um pouquinho menor de trazer o culto família de estudo, Baraque também foi influenciado pelo medo a não ir para a guerra sozinho. Como assim? Deus usa Débora, porque a gente vai ver no livro de Juízes
está dizendo: Deus ouve o clamor do povo, levanta um juiz para libertar o povo. Esse juiz fica governando o povo até um determinado tempo, provavelmente ele morre, né? Até então, tem esse livro de juízes, os irmãos olhando mais adiante, vai vendo outras situações, mas ele provavelmente morre, o povo esquece e volta a pecar, e aí por causa do pecado, o povo começa a ser afligido pelos povos inimigos, e aí clama o Senhor, e é sempre essa reação, né, de cadeia, sempre está acontecendo as mesmas coisas, Deus sempre está colocando o juízo, e nessa situação não é diferente. Aqui nós vemos Débora, uma juíza, uma mulher, sem imaginar qualquer outra coisa que possa ter acontecido na época, o que ela é uma mulher, como que aconteceu a escolha de ser uma mulher, mas é uma mulher como juíza, né? Alguém que está aqui sendo como porta-voz de Deus para o povo Israel. E o que acontece é que Deus ouve o clamor de Israel, né, de Gênesis 3, e aí Deus ouve o clamor de Israel e dá uma palavra para Débora e já dá uma palavra para que ela pudesse levantar o povo. E aí Débora vai a Baraque, ou a gente não sabe se Baraque vai até ela, mas a palavra de Deus, para a ordem de Deus, vai para Baraque. Não tinha outra pessoa que pudesse escolher, não tinha outra pessoa que pudesse negociar. A gente não sabe qual foi o critério, mas a gente sabe que a ordem era para ir Baraque, reunir-se homens, 10 mil homens, para realizar uma investida contra o rei opressor que estava oprimindo o povo israelita. E aí a gente vê no versículo 6 que Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem. Deus, ele já chega, no caso, né, usa delas como porta-voz dele e dá uma ordem para Baraque. E aí essa ordem é muito clara, muito fácil. Deus ele já tinha o desejo de vencer a guerra. E claro, Deus com certeza venceria qualquer guerra, porque a gente vê pelas histórias da Bíblia que todas as guerras que Deus prometeu e falou: olha, pode ir, o povo de Israel vencia. E aí seria mais uma vez que Deus iria colocar sua poderosa mão para que o povo pudesse vencer a guerra. E aí ele dá todas as recomendações. Deus dá a ordem para que pudesse ser ele, e ele dá tudo que alguém precisa de uma guerra. Que é o que? O planejamento. Quando alguém vai fazer alguma coisa, algum trabalho, principalmente na guerra, a primeira coisa que hoje se faz é planejar, saber do exército inimigo, como que eles funcionam. E aqui a gente vai ver no versículo 16 o seguinte: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, tá? E reúne seus homens no monte da boa, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu falei a ele que Cícera, comandante do exército de Israel, se dirige até você, junto ao dele de Pison, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu entregarei nas suas mãos. Ou seja, ele já falou: olha, eu vou levar eles até o local determinado, um ribeiro chamado Ribeiro de Pison, com seus carros, e ali eu farei com que o povo de israelita saia desse lugar. O povo israelita saia desse lugar. Ou seja, Deus dá a ordem, Deus dá o planejamento e Deus dá a garantia da vitória. Não tinha que dar. Imagina se Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, faça isso dessa forma, desse jeito, e você vai conseguir, se você fizer exatamente desse script que eu mandei. Não tem como mudar, não tem como você imaginar que algo possa dar errado. E Deus ainda diz mais: Deus dizendo, dando o local onde aconteceria a guerra, ele dá até os momentos. Olha, eles vão nos carros e as suas tropas se lá no lugar. Imagina, quando você vai fazer, quando você não, né? Porque a gente não tem vivido uma situação assim. Mas quando um general ou um pelotão vai fazer um inimigo
uma investida numa guerra, eles tentam fazer tudo de forma com que o campo, com que o local, com que tudo contribua. E eles fazem isso para que eles possam vencer. Se a gente imaginar, por exemplo, a guerra mais recente mundial, que a gente possa imaginar, a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vê como que os alemães começam a perder, quando eles vão invadir o território da Rússia e eles não têm sabedoria nenhuma sobre o território russo, e os soldados russos têm toda a sabedoria, têm planejamento, eles sabiam como se comportar, já eram mais preparados para o frio, e aí eles começam a perder a guerra. E aí os alemães eles começam a perder a guerra. Então tudo que um pelotão de guerra precisa é de um planejamento que eles vão conseguir executar com maestria, que vão conseguir sair vitoriosos. E o que acontece com o povo de Israel é que Deus já dá tudo, já dá todo o espírito diferente. Só que o que acontece com o menino Baraque? Ele, como a gente começou falando, ele não sabe o que influenciou ele. Só que ele chega para Débora, talvez com medo, por insegurança, chega para ela e fala: olha, se você for comigo, eu até vou, mas se você não for, eu não vou. Imagina, Deus chega, levanta alguém na sua vida e fala assim: olha, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar certo, faz dessa forma. Aí você fala assim: ah, mas Deus falou tudo isso. E eu acredito que Deus vai fazer tudo isso. Mas eu só vou se o Mateus for. E se o Mateus não for, eu não quero não. Estou com medo de Mateus. E foi exatamente o que o Baraque fez. Ele olha para Débora e fala: olha, independente do que Deus falou, independente de como Deus me prometeu, independente do que possa acontecer, sabendo que o povo de Israelita possa sair vitorioso, eu não vou se você, Débora, não for comigo. Se Débora não fosse com ele não iria. Só que a hora é para que ele pudesse cumprir, para que Baraque pudesse ir como líder, como alguém que, assim como Cícera era o líder do exército inimigo, Baraque ele seria o líder do exército israelita. Porque a gente não teria Débora como juíza, e ela não sairia da posição dela. Ela, se o povo israelita ganhasse a guerra, Baraque não iria se tornar juiz. Ele seria como comandante, mas ele não iria passar a ser juiz. Só que ele tem medo, a gente não sabe, A gente não consegue imaginar porque o texto não diz, mas ele pede: olha, se você não for comigo, eu não posso. E aí, a gente pode até imaginar o que acontece na cabeça do homem. Porque, claro, a gente pode ver várias situações de várias mulheres que fizeram várias coisas e conseguiram dar certo, conseguiram fazer muitas coisas. Só que ela, naquele momento, ela não se colocou como uma líder militar. O que era esperado era que Baraque fosse líder militar na vida. Por quê? E ela não estava nessa posição. Deus não tinha colocado Débora nessa posição. Essa posição era para Baraque. Era para que ele pudesse fazer. E não, a gente não pode ver nada disso como algo que Deus, como se Débora fosse incapaz de fazer. Porque se fosse da vontade de Deus, ele poderia qualquer pessoa no lugar que iria vencer. A gente já viu várias situações, e essa é uma delas, de que o povo israelita não tinha condições de vencer uma guerra se não fosse pelo Senhor. Porque a gente vê aqui que o exército, que era liderado por Cícera, era bem maior. Eles tinham carros. E esses carros, se a gente procurar para ler no versículo, no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 21. No capítulo 5 de Juízes, versículo 21, fala assim: o ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro, avante a minha alma. 22. Então os cascos dos cavalos chocaram como galopar os seus livros. Aqui ele está falando sobre o seguinte: o ribeiro de Quizon, a gente
pode imaginar um veio com o rio pequeno. E aí, o que acontece nessa situação é que quando os carros eles vão atravessar o rio, parece que eles ficam meio atolados. Eles não conseguem passar. E aí, o que acontece? Deus ele já tinha dado várias formas de ganhar, várias indicações para Baraque de que ele ia ganhar, só que não era para Baraque, não era para Débora, era para Baraque, a ordem era para ele. E aí Débora falou: olha, exatamente ali com você, mas a honra que investiu que você está entendendo não será sua, porque o Senhor entregará assim nas mãos de uma mulher. O que acontece? Quando o chamado de Deus é para as nossas vidas e a gente duvida do que Deus pode fazer, a gente acaba perdendo, a gente pode até ganhar a batalha. A gente mais para frente vai ver que Baraque, o povo de Israelita, ganha a batalha. Só que tem algo que Deus queria que acontecesse na vida dele. Só que tinha algo que Deus queria que acontecesse na vida de Baraque e que seria muito importante. Só que a gente vai ver mais para frente o que acontece de ruim na vida desse homem de Cícera e que Baraque perdeu a oportunidade. A gente consegue imaginar várias coisas, né? Só que vamos caminhar. E aí, Deus dá a estratégia. Deus, ele fala para ele, com toda a estratégia que já estava pronta, o povo vai fazendo tudo certo, e a gente vai ler agora, do versículo 10 ao versículo 16. E eu queria que os irmãos acompanhem comigo, imaginando uma situação de guerra, como se os irmãos estivessem lá no filme. Juízes 4, versículo 10 diz assim: então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali e Querete. 10.000 homens o seguiram, Éder também foi com ele. Ora, Éder, o querido, tinha se afastado dos pneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o cavalo de Zaananim, que fica perto de Querete. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abimão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Rabosete a Raboim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera e seus povos. Na verdade, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fim da espada. Diante de Baraque, Cícera saltou de seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de até Rabosete e Raboim. Todo o exército de Cícera caiu ao fim da espada, sem escapar nem sequer um. Ou seja, imagina você numa guerra com 10.000 homens, que você só tem só os 10.000 homens, algumas armas e força de vontade, contra um exército que tinha um povo que aqui não diz a quantidade, mas provavelmente eram muitos, e com carros de guerra. Carros de guerra, imaginando filmes de guerra, seria aqueles carros que um cavalo vai no chão e tem uma proteção, e a pessoa está ali, e dali ela consegue acertar com espada, com lança, com flecha. Vem de carro de gladiador. E vem de carro de gladiador. E ela ainda protegida, a pessoa fica protegida, porque o cavalo é sentado, o carro é sentado e ela não é. E aí imagina você numa guerra, só com 10.000 homens, algumas armas e força de vontade para vencer a guerra, enquanto o outro exército com maior quantidade de pessoas e com carros que você pode acertar qualquer pessoa com um carro de guerra, que nada vai acontecer. E ainda assim Deus dá a vitória ao povo de Israel. O ribeiro de Quizon foi capaz, o ribeiro, a gente pode imaginar, nem um rio, né? Como uma vermelha que o povo de Israel está no seu solo, um ribeiro, um sangrador, porque
exército perdeu a vida de Barak. Imagina, o exército pequeno como Israel venceu o exército inimigo. Só a mão de Deus, irmãos. Só a mão de Deus capaz, que foi capaz da vida de Barak trazer essa vitória desse destino. Só que quem dera se tinha acabado com ele. Se Deus tivesse acabado aqui, ele poderia falar, graças a Deus, agora foi junto com Barak, deu tudo certo, o povo de Israel ganhou a guerra, voltaram todo mundo para casa, feliz, em paz, em segurança. Só que a gente precisa lembrar que Barak ele não atendeu a ordem de Deus. E aí a gente vai ler para o versículo 17 ao versículo 23. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Versículo 17 diz assim: porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu, pois havia entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Jael saiu do encontro de Cícera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não teme. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber, depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta do templo. Se alguém vier e perguntar se alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele. Ele cravou uma estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto, dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Barak estava perseguindo Cícera, Jael saiu em encontro dele e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Cícera estava caindo morto, com a estaca fincada na tenda. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Jael. Irmãos, só representando essa situação, né, essa animação horrível que aconteceu, porque eu não sou uma pessoa de sangue frio, eu não sou. Não consigo ver, se alguém cair na minha frente e quebrar o braço, eu já vi, porque eu não tenho esse sangue. Mas imagina, o inimigo entra na tenda de Jael, e ela fala: não, fica aqui, não, eu vou te cobrir, não, pode ficar tranquila, que se o inimigo vier, eu não vou falar nada. E ela pega uma estaca e fica na cabeça, tem por esse lado aqui, ó. Ela fica no cérebro do inimigo, coisa horrorosa. Uma mulher sangue frio. Eu tenho medo dessa mulher, eu não queria conhecer o esposo dela, porque se ele não fosse o homem mais quieto do mundo, essa mulher é perigosa, irmãos. Se você conhecer uma mulher pelo nome de Jael, fica com medo, porque uma mulher que vai fazer isso com esse sangue, uma mulher tem que ser muito corajosa, tem que ter um sangue. E aí o que acontece? Só que isso, quem era para fazer era Barak. Isso era a obrigação de Barak. A vitória, a glória de poder matar o inimigo era de Barak. Só que a gente lembra que a gente estava falando no início, porque ele não quis ir sozinho, porque ele falou: não, Débora, vem comigo. Ela falou: tá bom, eu até vou, mas quem vai realizar a investida vai ser uma mulher. E de fato, foi como ela me falou. Aconteceu exatamente o que Débora falou. Uma mulher de sangue frio. Olha, irmãos, eu não consigo imaginar o quanto que essa mulher. No céu eu vou querer passar do lado de todo mundo. Menos dela, porque essa mulher vive e gosta. Imagina, irmãos. Olha só. E Barak, ele encontra com essa mulher, ela fala: olha, Cícera está na minha tenda. E ela entrega a Cícera para ele. E daí o povo de Israel pode falar, porque a guerra só era vencida de fato quando eles tinham um líder na mão e falavam: olha, o líder está aqui na nossa mão, a gente matou o líder, agora a gente venceu a guerra. Só que quem pôde fazer isso não foi Barak, foi Jael, porque ele não atendeu a ordem de Deus 100% para a vida dele. Imagina você, na sua vida, Deus fala assim: olha, eu vou fazer algo grandioso
o que você fizer, da forma que você fizer, do jeito que eu estou falando para você fazer, vai dar certo. E aí você fala assim, não, Senhor, eu não quero não. E aí você perdeu uma coisa maravilhosa dessas, que você tem uma história narrada com riqueza de detalhes na Bíblia. E aí você perde essa oportunidade que Baraque perdeu, que teve essa história narrada, com essa riqueza de detalhes, dessa preciosidade, da forma que foi narrado por Israel. A gente vê essa riqueza de detalhes por causa que uma mulher fez o que ele não teve coragem de fazer. Imagina o que pode acontecer nas nossas vidas se a gente não fizer o que a gente deveria ter coragem para fazer. Imagina se a gente não tem a capacidade de falar assim, não, pela ordem de Deus, eu vou vencer. Imagina se a gente fizer, não, pela ordem de Deus, eu tiver que dar não sei quantas voltas na frente do lugar e gritar até as muralhas caírem, eu vou fazer. Se eu tiver que sair no Egito e caminhar por uma terra que eu nem conheço, mas pela ordem de Deus eu vou fazer. Imagina se a gente atende o chamado de Deus e cumpre 100% nas nossas vidas. A gente vai viver coisas maravilhosas, magníficas. A gente vai ter oportunidade de ver coisas acontecendo na nossa vida e a gente fala, não, ó, por 100% trabalho comigo, porque Deus me capacitou. Por 100% de trabalho com Baraque, porque Deus capacitou. Só que não foi o caso. Porque ele teve medo, porque ele duvidou, porque ele falou, não, Débora, vem comigo, eu não vou conseguir sozinho. O Cícera foi entregue nas mãos de Jairo. E olha, ela foi até uma mulher muito piedosa, porque ela poderia muito bem ter pegado toda a glória para ela. Só que ela falou, não, vem aqui, você busca o teu inimigo e leva. Ou seja, ainda assim, a gente consegue ver que Baraque conseguiu levar o inimigo para o povo de Israel. Falar, olha, conseguimos vencer. E se a gente pular para o Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, que fala sobre alguns títulos lá como Galeria da Fé, ou Zelote da Fé, a gente vai ver que o nome de Baraque está lá, de Israel não. Porque o chamado era para ele. Só que ele não matou Cícera. O que matou foi Jael. Imagina se ele tivesse cumprido a risca que Deus falou para ele. Imagina se a gente cumprisse a risca que Deus fala para a gente. Imagina se Deus fala assim, Gabriel, vai e faz porque eu ordenei e você vai conseguir. Eu falo, não, Senhor. Eu só vou só sair no fogo. E aí, muitas das coisas podem acontecer até comigo. Eu posso até ter a graça de viver muitas coisas maravilhosas. Só que eu não vou viver 100%. Muitas das coisas que Deus chama a gente para fazer, e Deus coloca nos nossos corações para a gente fazer. Se a gente tiver medo de fazer, aí, irmãos, a gente vai perder talvez uma boa parte. Baraque, ele conseguiu, junto com 10 homens, derrotar o exército inimigo, mas ele não conseguiu derrotar o comandante. Ele não conseguiu, pelas suas próprias mãos, derrotar o comandante. E a gente pensa, será que Baraque teria a audácia, a ousadia de Israel de amar para o homem fazer da forma que ele fez? Talvez ele teria medo, talvez ele teria dúvida, e aí Deus entrega o inimigo pelas mãos de uma mulher, sendo que o comandante era Baraque. Quantos inimigos Deus tem entregado nas nossas vidas, sendo nós o comandante da guerra, e nós perdemos a oportunidade de viver coisas maravilhosas, porque nós temos medo, porque nós tememos, porque nós duvidamos, porque nós colocamos em xeque, porque nós somos influenciados. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente fala assim, poxa, isso daqui poderia ter sido maravilhoso se eu tivesse feito 100% do que Deus fez. Mas porque eu não fiz 100%, eu até consegui. Eu não consegui do jeito que eu deveria ter conseguido. Até deu certo. A gente pode ver aqui. Não deu errado. Quando o discípulo de Israel saiu vencedor. Cícera foi boa, deu tudo certo. Tudo foi da forma que Deus falou. Só que Baraque não teve oportunidade de matar o inimigo. Ele não teve a oportunidade de pegar o inimigo, levar nas costas e falar, eu que matei. Não.
Quantas coisas a gente olha para as nossas vidas e fala assim, hoje eu tinha a oportunidade de fazer desse jeito, de outra forma. Por mais que deu certo, não sei. Poderia ter sido melhor, não sei o que aconteceu, e poderia ter sido diferente. Quantas coisas deixamos a desejar por causa do medo, da dúvida. Quantas pessoas nós colocamos do nosso lado e falamos, não, eu só vou se for com ela. Eu só vou se for com ele, sozinho não vou. E Deus falando, olha, eu estou do seu lado. Olha, eu já mostrei para você que você vai vencer como Israel. E você precisa de Débora. Você precisa de alguém para ser uma mulher. Porque a gente pode entender que Baraque carrega Débora como uma mulher. Era ela o juízo. Era ela que ouvia Deus falando. Era ela que dava as indicações para o povo de Israel como que deveria ser feito, o que deveria fazer, como que deveria fazer. E aí ele queria levar Débora como um amuleto. Irmãos, nós não precisamos de amuleto se a ordem de Deus foi dada para nós. Nós não precisamos de superstições para chegar falando, só vai dar certo se eu entrar com o pé direito. Não, só vai dar certo se eu levar uma ferradura. Não, só vai dar certo se eu levar um treino de 4 cores, uma pata de coelho. Irmãos, a gente não precisa disso. Nós temos Deus. Se Deus fala para nós, vai dar certo, a gente vai porque vai dar certo. Se Deus fala, olha, a ordem é ir, a gente vai, porque a gente está indo pela ordem de Deus. A gente está indo pela ordem do Deus que manda e a gente obedece. A gente não precisa de abusos. A gente não precisa de superstições. A gente precisa de Deus e pronto. É isso que precisamos. É isso que precisamos entender o que vai acontecer nas nossas vidas, de forma que vai acontecer, da forma que Deus nos levou, da forma que Deus dirigiu e direcionou. E por causa disso nós falamos, não, Senhor, eu preciso de amuleto, apenas a fé em Ti, e eu confio que é o Senhor que garantirá a vitória. Não é Deus. Apesar de Israel ter conseguido matar o filho, ela não garantiria a vitória. Débora não garantiria a vitória. A vitória já tinha vindo por meio de Deus. Não era o rio de Pison, poderia ter sido mar vermelho. Se fosse da vontade de Deus, o povo de Israel teria perdido. É o próprio Deus e a sua própria ordem que dá a vitória para as nossas vidas. E por causa disso não podemos temer. Por causa disso precisamos ter fé e coragem para ouvir o que Deus fala para Deus e seguir adiante. Amém? Amém. E essa é a palavra, Deus, dos nossos corações. Possamos ter coragem, possamos ter sabedoria de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus e seguir sabendo que Deus garantirá a vitória. Amém? Amém. Vamos orar? Poxa, Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela essa noite, muito obrigado pela sua graça, pela sua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque tudo, Senhor, o Senhor tem sido presente, Pai. Cada dia, cada ano, Senhor, passo, podemos ver suas dores em nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero te pedir essa noite, Pai, por cada um de nós presentes aqui nessa noite, Senhor. Que possamos ter coragem, Pai, para ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Que possamos ter coragem, Senhor, para ouvir a Sua ordem, Senhor, e cumprir da forma do Senhor. Que não, Senhor, que a gente possa olhar para as nossas vidas e lançar fora todo o medo, Senhor. Lançar fora toda a mulher, Pai. Tudo que a gente acredita que vai dar certo porque fazemos isso, porque seguimos essa receita, Pai. Senhor, que possamos lançar fora tudo, Pai. Toda superstição, Senhor, que a gente acredita que vale a pena, só que não vale. Sabemos que somente pela Sua ordem seremos capazes, Senhor, de vencer as batalhas que a vida tem levantado contra nós. Sabemos que pela Sua ordem, Pai, sabemos que pela Sua ordem, Senhor, e somente por ela, conseguiremos vencer as batalhas que a vida tem levantado contra nós.
nos dê coragem, Pai, nos dê ousadia, Pai, nos dê atitude, Senhor, para que possamos, dia após dia, Pai, caminhar, Senhor, sempre preciso. Leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas, dá-nos uma semana abençoada, Pai, na Sua presença. E que possamos, Senhor, todos os dias caminhar com fé, sabendo que é o Senhor que nos garantirá a vitória de tudo. E que o medo não venha nos assombrar, que a incerteza não venha nos assombrar, Senhor. Que tudo, Pai, que venha nos travar, Pai, que venha nos bloquear, Pai, para continuar caminhando em frente, que venha ser quebrado a teu nome. E que possamos, Senhor, todos os dias avançar, Senhor, de fé em fé e de glória em glória. Muito obrigado por tudo. Peço que eu te peço em nome de Jesus. Amém.